Não, botaram lá em Bom, Alagoas, voltamos a debater, vamos conversar primeiro com o doutor Rubim. Você estava falando dessa dificuldade em estabelecer. Isso é papel da Polícia Civil, isso é papel da Polícia Militar. Essa realidade, esse conflito aí não tem solução em lugar nenhum do Brasil. Não teve até hoje, né? Não tem. A mesma coisa a Polícia Militar, no caso, se a Polícia Civil sair com uma viatura na rua, a Polícia Militar reclama que está fazendo preventivo. E né? tá. E Tem até choque da Polícia Civil. Não pode. Até grupo de choque esse conflito vai se estender mais longe. Vai agora com as guardas municipais, que a Polícia Militar vai dizer que estão tomando lugar deles. Então você veja bem, essa estrutura de Polícia Civil, Polícia Militar não serve mais para o Brasil. Tem que mudar a Constituição. Esses choques vão continuar existindo. Né? Hoje, a Polícia Civil, por exemplo, quer ver? O que é um inquérito policial? O inquérito policial é uma investigação... Não, hoje não tem mais investigação, sair dando tapa na cara e resolver problema. Quantas ocorrências BOs vocês têm por dia? Milhares de BOs feitos por dia. E o que se investiga? Nada. Não se investiga nada. Vai se dizer que não tem gente. Quase nada. Né? Doutor, eu quero discordar do amigo, que aqui na capital nós tivemos solução em 94% dos homicídios aqui na capital desde 1º de janeiro. Então não vamos dizer que não vamos... 94% e índice de resolução... Crime patrimônio dos BOs são feitos... Eu não estou dizendo quanto de patrimônio, eu não sei, tá? Agora, o que nós temos que investir mas nós temos que investir na prevenção. Lógico. Então, aqui o momento é que existe um respeito e devemos respeitar a Constituição. Enquanto não mudar, cada um tem que fazer o seu papel. A gente recebeu um e-mail aqui do Walter Pereira Carpes que coloca exatamente isso da Constituição. A lavratura de termos circunstanciados é atribuição de qualquer órgão policial, como define a Lei 9.099 de 95. Depois eu quero que o senhor comente, doutor Moacir. Isso é ponto pacífico no Supremo Tribunal. Nas delegacias, no entanto, ele fala o seguinte: quem faz TC é um escrivão. O delegado somente assina. Isso também seria falta de estrutura. Sim. Doutor João. Só que é isso aí. A questão de o escrivão fazer, o escrevente e o delegado assinar, não é bem assim. O delegado é responsável pelo que ele assina. Então ele vai corrigir, vai analisar, ou pelo menos tem que fazer isso para ver se aquilo está de acordo com a lei. O que ele menciona foi o que eu falei inicialmente. Em que pese a Constituição, em seu artigo 144, delimitar as funções, depois a discussão trazida ao STF, o qual teve um primeiro entendimento dizendo que era inconstitucional a Polícia Militar, uma provocação do Paraná, em fazer algumas atribuições da Polícia Civil, e depois, mais tarde, mudaram o entendimento novamente, agora dizendo que é constitucional. E qual é a consequência, por exemplo, de receber um relatório desse, como o doutor Renato falou? Todo ele escrito, investigado pela Polícia Militar, isso pode ter alguma brecha legal depois? Com certeza, como o caso que foi citado antes aqui, que foi bem conhecido pela mídia de Imbituba, onde a Polícia Militar fez todo um trabalho e mais tarde acabou sendo perdido, foi anulado pela Justiça. O que acontece? A falta de técnica acaba lá na frente prejudicando a sociedade. Giovana, eu queria fazer algumas legalidade, legalidade. Eu fui o primeiro a falar no primeiro bloco e aí houve um debate aqui, eu queria registrar algumas coisas. É certo que está na Constituição, mas é certo também que todo mundo faz lobby para não mudar a Constituição. Os delegados fazem e os oficiais de Eu não fiz ainda. Fazem. Não vi, delegado. Não sei qual é o delegado que fez para não mudar. Para manter exatamente o que está a estrutura, e é uma estrutura que concorda aqui com o delegado da Polícia Federal, que está ultrapassada. Né? Por que a polícia tem que ser militar? Outra coisa que eu gostaria de registrar aqui ao vivo. Né? Tem que ser militar porque é a defesa da ordem. O Estado quer, a classe economicamente dominante quer. O Estado quer uma estrutura forte, militar, para a defesa da ordem. Verdade. Só que é lamentável porque essa mesma estrutura faz segurança pública. E segurança pública é uma função de natureza civil. Porque requer conviver com a sociedade. Não é enfrentar a sociedade, é conviver com a sociedade e dentro dela... No caso, são duas atribuições muito distintas, muito diferentes, né? Culturas diferentes. Né? Outra questão que eu queria registrar, inclusive de forma bastante veemente, é preciso superar de uma vez por todas, inclusive nas novelas, né, nas telenovelas, na dramaturgia, a história de policial militar é o bobalhão que está lá para obedecer a ordem do delegado. Que ainda, segundo as novelas, a gente reclamou, a liberdade de expressão artística, etc. Reproduzindo uma história antiquada, equivocada, ultrapassada há 4, 5 décadas no Brasil.
Mas, deputado, mas tem uma coisa, mas ele obedece também o oficial, mas obedece militarmente. Ele não obedece... Isso tudo é em função, inclusive, de atribuições desnecessárias, né, exatamente, para a segurança da sociedade. Porque assim, o policial militar não está lá para fazer o serviço pesado e levar para alguém que está atrás do balcão, que é de outra instituição. Mas não é a Constituição que não diz é preparado. isso. O mesmo preparo, mais horas-aulas para formar um soldado da Polícia Militar do que para formar um agente da Polícia Civil. Então não vamos entrar por essa questão que um é preparado, outro é despreparado. Eu não disse isso. As atribuições são Aliás, eu quero parabenizar, deputado, eu quero parabenizar todos os policiais civis, militares. Nós temos a melhor polícia do Brasil. Sem dúvida alguma, os praças. Só um minutinho, por favor. Uma questão, sargento, mas não seriam atribuições, o senhor falou da questão de preparação, mas ele não é preparado para questões diferentes? Mas esse é o problema, Giovana, exatamente. Deveria ser uma instituição só e todos terem a mesma formação, inclusive há 7, 8 anos atrás, aqui no Estado, um ex-secretário, que agora é desembargador, buscou instituir isso. Buscou. Não, vamos integrar. Pintou-se até as viaturas da mesma cor. Começou a guerra quando misturou as viaturas. Integrar não é usurpar. Para fazer, inclusive, a mesma formação e a mesma escola. Então, deveria ser uma instituição só. Porque acontece, tem muito ressentimento também dos policiais militares, porque ele está lá 24 horas, 12 horas de serviço, atuando, trabalhando. Vai lá, tem o crime, é chamado pelo rádio, ele vê. Né? Acontece o crime, ele corre atrás, ele pula o muro, ele entra no mato, ele se arrebenta, o agente agride ele. Diz todos os nomes bonitos para todas as gerações da família dele, além de agredi-lo ou tentar agredi-lo. Chega na delegacia, tem alguém que é de outra instituição e às vezes diz assim, porque na frente do delegado, na frente do juiz, na frente do promotor, os malandros viram tudo anjinho. É verdade isso aí. Eu fui agredido apanhei pelo policial militar, apanhei da polícia. Soldado. E aí acontece, tem fatos, né? Tem fatos, acontece também, do agente, que é um marginal, que fez o diabo até ali, virar a vítima e o policial ser denunciado. Então, ter duas instituições é problemático, inclusive, por conta disso. É preciso que tenha uma só. O que nós defendemos? Mas, ao mesmo tempo, é importante para a fiscalização, né, sargento? Querendo ou não, uma entidade pode fiscalizar diariamente. Tem que mudar 300 anos de história no Brasil. O policial é a pessoa mais bem fiscalizada. Sabe por quê? Primeiro pela vítima, depois pelo advogado, depois pela OAB, depois pelo policial que atendeu a ocorrência, depois pelo Ministério Público e depois pelo juiz que julga. Eu não consigo ver. Fora a população ainda que acessa testemunhas. Fora a imprensa que está no campo. Eu não consigo ver pessoa mais fiscalizada que o policial. Então, o que a gente defende, que eu acho que caminharíamos para a solução do problema? Unificar as polícias, desmilitarizando a militar. Exatamente. Ou criar outra, que as pessoas interessados migram para aquela. Mas os oficiais não aceitam isso. Inclusive, falar uma coisa aqui que eu acho que daí os dois delegados podem me pular, extinguir o inquérito policial. E o policial, vai ter policial trabalhando uniformizado no policiamento. Não, uniformizado sim. E vai ter o de investigação, mas é a mesma instituição. Os dois fizeram a escola juntos. Né? Ou fizeram a mesma escola em anos diferentes. O que o senhor acha, doutor Renato? Não estamos nos Estados Unidos, né? Nós precisamos fortalecer o Ministério Público para que em cada cidade de 10 mil habitantes, ou em cada bairro de 10 mil habitantes, ou 20 mil que seja, uma equipe de policial pega o agente, a vítima, se estiver viva, testemunhas, documentos e entrega e o relato e entrega para o promotor de justiça. Mas, isso aí é muito comum no filme, nos Estados Unidos, principalmente. Não, na maioria do mundo é assim. Eu atendi. O senhor acha que é impraticável? Como é que nós vamos mudar isso agora? Não sou contra nem a favor. Na maioria dos países do mundo é assim, Renatão. Não é só nem filme. Na maioria dos países do mundo eu vivenciei isso. Atendi um sequestro na Argentina, deputado. E o senhor vai me desculpar. Lá, efetivamente, o fiscal de governo, que é o promotor, ele é o dono da ação. Eu atendi sequestro lá, e a polícia não está nem aí. Disse assim,
problema do fiscal de... Aí não é polícia militar, é polícia civil, é polícia e promotoria. Não adianta dizer, vamos melhorar o que tem. Entre delegado e promotor. Aí já está saindo da esfera da PM. Mexi num bom abelheiro. Esse é um bom abelheiro. Gente, por favor, um de cada vez, senão o telespectador não consegue entender nada. O doutor Moacir citou Imbituba. Imbituba teve de tudo. Eu concordo com a tese, inclusive eu falei na tribuna da Assembleia Legislativa, que não é atribuição da Polícia Militar investigar movimento social. Inclusive, se for para ter investigação, se for para ter, não que eu concorde, tem que ser Polícia Federal. Agora veio para o delegado apurar. Aquele caso de Imbituba, lá com os produtores e plantadores de mandioca e com os sem terra. Mas em Imbituba teve de tudo. Inclusive o contrário, isso que eu falei. Mas hoje é no estado todo, levar o meliante e ficar é isso o que nós policial estamos preso. pedindo, a legalidade. Aqui está, a Polícia Civil quer exclusividade. Aí que é promotor. Queremos respeito à lei. Aí que o Ministério Público e o Poder Judiciário deram atribuição à PM, porque não estava mais... A gente vai sair daí, Giovanni, dessa questão, por isso que eu digo que segurança pública tem que ser modificada. Porque essa questão, agora, você veja bem, não só envolve a Polícia Militar e a Polícia Civil, as guardas municipais, envolve o Ministério Público também. Porque os Ministérios Públicos estão fazendo investigação, o Supremo não decidiu ainda se pode investigar ou não. Nós temos nada por não deixar de investigar ou não. Nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil. Mais de 5 mil, quase 5.600. Desses 5.600 municípios, 70% desses municípios não tem nem juiz e nem promotor. E muitos não têm policial civil também. E sabe como é que se faz a justiça? Sabe como é que a sociedade entende justiça hoje? Sabe como é que a sociedade entende justiça hoje? E isso, para o secretário de Segurança, eu peguei esse enfoque para dar aquela sensação de segurança para a sociedade. Aí a sociedade aparentemente se sente tranquila. Houve o crime, a polícia prendeu. Pronto, aí alguém matou alguém, o cara está preso. Se fez justiça. Depois, se o processo vai levar 50 anos, vai levar ter denúncia, não vai ter, é outra coisa. Mas a sociedade, ela entende que está segura e que tem justiça quando ela viu um crime ou sentiu um crime e a polícia agiu. Exatamente. Aí ela o telespectador André, pelo Twitter, coloca o seguinte: não é uma total contradição do comando da PM que vive dizendo que não há efetivo para cumprir suas responsabilidades, ou seja, não há efetivo suficiente hoje nas ruas e ainda quer executar outras atribuições. Essa é a questão do André. E tem uma outra questão aqui bem interessante também, mais polêmica ainda. Por que há delegados e agentes da Polícia Civil no Detran e Ciretrans cuidando de trânsito? Nós já vamos conversar sobre isso. Tem polícia militar no gabinete público, no Tribunal de Justiça. Nós já vamos voltar a falar sobre isso depois do intervalo. O Estado precisa ser defendido.